tempo é agora. Esteja preparado. Minhas irmãs e meus irmãos, iniciamos o tempo do advento, tempo da espera. No texto de hoje, Mateus capítulo 24, versículos de 37 a 44, o evangelista afirma: o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Advento é tempo de espera. Como é bom esperar e preparar a chegada de alguém querido, próximo do nosso coração. Quando amamos alguém, queremos sempre a pessoa próxima de nós. Por isso, o tempo de espera será sempre um tempo de júbilo, de viver antecipadamente a presença da pessoa amada. Diz o Pequeno Príncipe: se você vier amanhã, começarei a ser feliz hoje. O texto de hoje deve ser lido à luz do anúncio que Jesus havia feito a respeito da destruição do Templo de Jerusalém. De fato, nos anos 70 depois de Cristo, ocorre a invasão de Jerusalém pelos romanos e a destruição do templo. Foi um período de grande violência e saques à cidade. Jesus não vê a destruição do templo como uma desgraça, mas como a eliminação daquilo que impedia que o sonho de Deus se realizasse para todos os povos. Com a destruição do templo, o reino de Deus deixa de ser uma prerrogativa exclusiva do povo de Israel e se estende a toda a humanidade. Para Jesus, o fim do reino de Israel coincide com a chegada do reino de Deus. Deus não é mais propriedade de uma nação, de um povo ou de uma religião. Ele é sempre maior e está muito além do que nós pensamos dele. O amor de Deus é universal, abraça toda pessoa humana. Não estamos sozinhos, perdidos nesta terra. Com a encarnação do Verbo Divino, Deus veio morar no meio de nós. Tornou-se para nós caminho, verdade e vida. Prestemos atenção em algumas expressões usadas por Mateus no Evangelho. Como nos dias de Noé, estavam ali comendo e bebendo, dando-se em casamento, e não perceberam nada, até que o dilúvio os levou a todos. A arca construída por Noé não acolheu a todos, mas apenas aqueles que perceberam o desastre iminente. Noé e seu grupo foram aqueles que se deram conta de que o dilúvio estava por vir e tomaram as providências necessárias para sair do caos que estava por vir. Diz o texto: estarão duas pessoas no campo e no moinho. Uma será levada, a outra será deixada. Para cada geração que passa, há um fim dos tempos, mas somente o Pai sabe disso. Portanto, as ações da normalidade, da rotina diária, correm o risco de não deixar que notemos a natureza extraordinária do que está acontecendo. Jesus não está censurando essas atitudes, mas querendo nos alertar que muitos de nós, tomados pelos afazeres da vida cotidiana, nos afogamos em nossas preocupações e não percebemos o que está prestes a acontecer. A proximidade de Jesus provoca rupturas, faz as pessoas tomarem decisão. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Quem sabe que Ele está às portas, muda seu jeito de viver. É agora. O reino de Deus é uma proposta de salvação para todos.
Entrar no reino é fruto de uma livre escolha em favor da felicidade, de um estilo de vida simples e pobre. Quem opta por não acumular riquezas, quem usa o poder que tem para servir e dividir os bens com os famintos, já entrou na dinâmica do advento. Por isso Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que acolhem e escolhem a Jesus e o caminho proposto por ele são bem-vindos, e aqueles que não o escolhem são deixados para trás. Vigiai, ficai preparados. Vigiar, estar preparados, tem que ser uma atitude de preparar o caminho do Senhor com ações concretas. Muitas pessoas ainda não percebem que o silêncio diante do mal e da injustiça pode trazer consequências graves para si e para o futuro da humanidade. O texto do Evangelho de hoje nos traz à memória o conhecido texto escrito pelo teólogo e pastor luterano Martin Niemöller, que viveu durante o duro período do nazismo. Diz ele: primeiro os nazistas vieram buscar os comunistas, mas como eu não era comunista, eu me calei. Depois vieram buscar os judeus, mas como eu não era judeu, eu não protestei. Então vieram buscar os sindicalistas, mas como eu não era sindicalista, eu também me calei. Então eles vieram buscar os católicos, e como eu era protestante, eu me calei. Então, um dia vieram buscar-me. Nessa altura, já não restava nenhuma voz que em meu nome se fizesse ouvir. Não deixe para amanhã. Faça hoje o que é justo, verdadeiro, e promova com a sua vida e seu testemunho o reino de Deus, que um dia será definitivo. Só será definitivo se começar agora. Meu irmão, minha irmã, você percebe que as ações humanas, especialmente as orquestradas pelos que nos governam e pelos ricos, podem ter resultados positivos ou consequências graves para o nosso futuro? De que lado você se coloca? Você percebe que a idolatria às armas e à guerra tem nos destruído por dentro e por fora? E ainda mutila milhões de pessoas? Estamos preparando a chegada do Príncipe da Paz. Que pequenas ações concretas você tem feito ou pode fazer para que o reino de Deus aconteça?